Olá, irmãos. Vamos fazer o estudo do capítulo 4 da carta aos Efésios. Nesse capítulo, Paulo vai iniciar falando da unidade da fé. Ou seja, ele começa dizendo: "Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor." Aqui, mais uma vez, Paulo ressalta que ele é prisioneiro do Senhor. Por que Paulo é prisioneiro do Senhor? Nós já comentamos isso, que Paulo ele está preso por conta do Evangelho. Ele empreendeu várias viagens missionárias, Paulo implantou várias igrejas, e Paulo agora está em Roma, preso, e lá é onde ele morreu decapitado, por conta de uma perseguição aos cristãos. Através do incêndio em Roma, ele é acusado, os cristãos são acusados disso, e Nero manda matar o apóstolo Paulo decapitado. Então, lá nessa prisão, ele escreve essa carta para os Efésios. E é por isso que ele se sente prisioneiro do Senhor, porque a prisão de Paulo é por conta do Evangelho de Cristo. Ele diz que andeis de modo digno da vocação que foi chamado. Então, Paulo aqui ele chama a atenção que eles devem andar de forma digna da vocação que foi chamado. Ou seja, o evangelho que foi pregado, o evangelho que foi disseminado. Que eles andem conforme a vocação dos que foram chamados. Ele vai dizer, ele vai pedir a unidade para essa missão. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. E aqui nós vamos entender que isso aqui é uma característica do crente, do convertido. Mansidão, humildade. Jesus deu exemplo de humildade para todos nós. Quando ele, nessa última Páscoa, que ele transforma em ceia, ele ali lava os pés dos apóstolos. Ali ele mostra que ele é o Criador do universo, o Deus encarnado. Ele mostra a necessidade de humildade na nossa vida, na vida do cristão. A mansidão, com longanimidade, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor. Por que ele fala isso aqui? Suportando-vos uns aos outros em amor. Porque agora não há mais distinção entre judeus e gentios. E ali havia um conflito muito grande entre judeus e gentios. Os judeus não suportavam os gentios. Mas Jesus, na sua morte na cruz, o seu sangue quebra aquela barreira, aquele muro. E aí, ele chama a atenção dos judeus e gentios que suportem-vos uns aos outros, porque agora vocês são os irmãos em Cristo. Não há mais diferença entre vocês. Do jeito que o gentio se salva, o judeu também se salva pela fé em Jesus Cristo. A salvação não é diferente. Ele vai dizer agora no versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. O Espírito aqui é o Espírito Santo no vínculo da paz. Ele vai dizer, há um só corpo e um só Espírito. Há um só corpo. Que corpo é esse? É uma igreja, é o corpo de Cristo que é a igreja. Não há dois corpos, são corpo. Vocês agora, gentios e judeus, formam um só corpo. É o corpo de Cristo, ele é o cabeça. Agora é a igreja. E um Espírito, é o Espírito Santo. Como também foi chamado numa só esperança de vossa vocação. Ele aqui vai dizer os pilares do cristianismo, que o cristão tem quando é um convertido. Há um só Senhor, há um só Deus. Triuno nas pessoas do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há uma só fé. Você deve colocar a fé somente através de Jesus. É através da fé em Jesus que nós somos justificados. Nós somos salvos pela fé em Jesus. Há um só batismo. É o batismo em Cristo, é o batismo pelo Espírito Santo. Fomos batizados em Cristo na cruz pelo Espírito Santo. É o batismo que salva.
Porque o batismo nas águas, ele não salva ninguém. Ele é uma confissão pública de fé em Jesus. Quando lá em Marcos diz, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado, esse batismo é em Cristo, pelo Espírito Santo. O ladrão na cruz não foi batizado nas águas, ele foi batizado em Cristo, quando ele creu nas palavras de Jesus. Há o batismo com fogo. Esse batismo com fogo é o juízo final. Então, nós temos que entender que um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então, Jesus, ele é o único Deus, triuno na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Mas ele vai falar agora do santo mistério e serviço dos santos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Ou seja, a graça é o fundamento da salvação. E quando nós somos regenerados, agora vivificados pelo Espírito Santo, e colocamos a fé em Jesus, nós nos apropriamos do que ele fez na cruz em nosso favor. Essa graça que é o favor imerecido, que é o fundamento da nossa salvação, nós recebemos por meio da nossa fé. E o dom de Cristo, quando nós recebemos o Espírito Santo, ele dá a cada um de nós dons espirituais. E esses dons é para o nosso crescimento espiritual. Dom de profecia, dom de cura, dom de língua, dom do ensinamento da palavra. Mas esses dons espirituais, vamos entender, como alguns dizem, que, por exemplo, o dom de línguas. A pessoa só é basada com o Espírito Santo e falar em língua. Não. Não tem nada a ver. É uma história. A questão é o seguinte, é que o dom são dons que o nosso Deus dá para o nosso desempenho, para a nossa caminhada de fé. E aí ele, por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O que quer dizer levou cativo o cativeiro? Todos nós estamos no cativeiro, porque todos nós éramos pecadores. Então, o que acontecia ali? É que quando a queda do homem, todos nascemos pecadores. Então, ali havia um cativeiro, todos nós estávamos no cativeiro e todos pecadores. Então, todo aquele povo que estava ali no cativeiro ia para onde? Ia para o lago de fogo, que era a segunda morte. Mas quando Jesus vem, ele traz o perdão de todos os pecados para cada um de nós. Todos os pecados foram perdoados. Jesus, ali naquele momento, ele leva nos seus ombros todo o pecado da humanidade, se torna maldito na cruz em nosso favor. Então é ali que ele leva cativo o cativeiro. Ou seja, todos os pecados ali são perdoados, ele leva ali cativo o cativeiro. E a partir daí nós temos condição de salvação e de vida eterna. E concedeu dons espirituais, ou seja, dons para que nós possamos fazer a sua obra com excelência. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? O único que desceu e subiu aos céus foi Jesus, o único. Mas quando ele desce às regiões inferiores da terra, aqui fala da morte de Jesus, do seu sepultamento. E muitos vão entender que isso aqui, que Jesus foi ao Hades, ao inferno, ao mundo dos mortos, depois da sua ressurreição. Não tem nada a ver com isso. Jesus, ele foi a sua alma para o paraíso. Jesus não foi fazer nada no inferno, porque quem está no inferno não tem mais nenhuma chance de salvação. Quem está no inferno já está no inferno, que morreu, que a sua alma, ela não aceitou a Cristo, ela não tem mais salvação. Ela está apenas aguardando a segunda vinda de Jesus para ser lançado no lago de fogo. Então, aqui não é fundamentação bíblica. Jesus foi ao Hades, ao Sheol, ao Tártaro. Não tem fundamentação bíblica nenhuma. Alguns entendem que o Sheol, o Hades, tem dois compartimentos. Um é o mundo dos mortos, que ali está no Sheol está o inferno, e do outro compartimento está o céu de Abraão.
Jesus veio depois da sua morte, chegou lá no seio de Abraão e levou todos para o paraíso. Nenhuma fundamentação bíblica. Nenhuma fundamentação bíblica. Sheol, o mundo dos mortos, é onde fica lá o inferno, o Tártaro, é onde os mortos que morrem sem Cristo vão. E o paraíso, terceiro céu, é o lugar onde os que morrem em Cristo vão após a morte. A alma deles vai para lá, para o terceiro céu. Então tem coisas que não há fundamentação bíblica. Mas aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu a uns para apóstolos, outro para profeta, outros para evangelista e outro para pastores e mestres. No sentido que os apóstolos foram aqueles primeiros que edificaram a igreja, que levaram os ensinamentos, aqueles que deixaram a sua mensagem para todos nós. O entendimento majoritário é que hoje em dia não existe mais apóstolos. Aqueles que já foi encerrado com os 12 apóstolos com Paulo. Ou para profetas, no sentido de divulgar a pregação da palavra de Deus, né? Ou para evangelistas, para ensinamento no mundo afora, ou para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, dos convertidos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Então, isso aqui que Paulo menciona são os responsáveis para o crescimento e a edificação da igreja. Nós, pastores, nós, líderes espirituais, temos essa missão que ele nos confiou, que é pregar a palavra de Deus de forma verdadeira, em consonância com a palavra de Deus, para que muitos venham ouvir essa palavra e muitos venham ser convencidos pelo Espírito Santo e haja salvação em vida eterna. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja, gentios e judeus agora é a unidade da fé. Ou seja, que seja uma fé única, uma fé no Cristo. Porque sabendo que os gentios eles tinham fé em Deus pagãos. Agora vamos dizer que essa unidade da fé, unidade para a missão, ela é feita através da estatura e da plenitude de Cristo. Para que não mais sejamos como meninos, agitando de um lado para outro, levado ao redor de todo o vento da doutrina, para a artimanha de homens pela astúcia do que os induz ao erro. É interessante aqui nós termos o conhecimento da palavra para não ser menino como criança. Quantas pessoas, irmãos, estão convertidas há 40, 50 anos e são crianças ainda na fé? Estão à luz do vento, não têm conhecimento doutrinário. Chega um, prega uma doutrina, chega outro, prega outro, chega outro, prega outro. E aí, como é que fica essa pessoa do ponto de vista do conhecimento? Até do ponto de vista como é que se dá a salvação. Então, há muitas doutrinas sobre isso, e isso induz ao erro. Nós temos muita doutrina que diz que não há, quando se morre, há aniquilamento. E a palavra de Deus não diz isso. Serão atormentados. Outro diz que o Espírito Santo não existe. Nós somos salvos porque o Espírito Santo nos convence do pecado. Se não tem Espírito Santo, como é que nós vamos ser salvos? Como é feita a regeneração, o novo nascimento? É pelo Espírito Santo. E se o Espírito Santo não existisse, ninguém se salvaria. Porque o Jesus disse para Nicodemo, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Então vamos ver que muitos dizem que o corpo e a alma vão para o pó da terra. Mas o próprio Jesus, quando morreu, a sua alma foi para o paraíso, como a do ladrão. Aí tem lá alguns conceitos que dizem que a salvação se dá por obras ainda da lei. Não há, é muito clara a Bíblia com relação que a justificação é pela fé em Jesus. Esses conceitos todos, eles estão arraigados em alguns e ficam pregando aí afora. Isso é problema, temos que ter essa maturidade espiritual. E essa maturidade é preciso para que não sejamos criança, para não ser levada, como ele diz, pelo ao redor do vento, de doutrina em doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia do que os induz ao erro. E
Muitos levam ao erro e muitos ficam sem saber o que fazer, porque não tem conhecimento, não tem doutrina. A doutrina é importante, sim, para que nós tenhamos plena consciência como vai acontecer as coisas, como acontecerá a segunda vida de Jesus, para onde vamos quando morremos, a vida após a morte. Tudo isso são questões que nós temos que ter consciência clara, para que nós não tenhamos medo da morte, para que nós saibamos onde é que nós vamos. Se você tem consciência plena de que você leva uma vida em comunhão com Deus, se você reconheceu que é pecador, se você se arrependeu dos seus pecados, se você confessou Jesus como Senhor e Salvador, se você leva uma vida guiada pelo Espírito Santo no processo de santificação, não há nenhuma dúvida que você é um convertido, você é um eleito, predestinado, porque ele já sabia que você ia perseverar até o fim e já escreveu o seu nome no livro da vida. E se você morrer em Cristo, você vai para o terceiro céu, você vai para o paraíso, não há nenhuma dúvida disso, irmão. Essa é a doutrina saudável, sã, que nós temos que ter consciência. É isso que Paulo está aqui levantando aqui nesse capítulo, nesse versículo 14. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é a cabeça que é Cristo. É isso que acabamos de falar. De quem todo o corpo seja bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, quanto mais nós temos conhecimento da verdade, mais somos edificados. Mas Paulo agora ele vai falar da santidade cristã oposta à dissolução. Ou seja, como funciona a vida cristã. Né? Ou seja, antes de você conhecer a Deus, ou depois que você conhece a Deus, que você conhece a Cristo, como é que isso funciona? Há um momento, né, de santidade com Cristo que é oposto à dissolução, a vida sem Cristo. Ele começa dizendo, isto, portanto, digo e no Senhor, testifico o quê? Não mais andeis como também andam os gentios, aqueles que ainda não tiveram uma plena comunhão com Deus, ainda não foram convertidos na vaidade dos seus próprios pensamentos. Obscurecidos, ou seja, do entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dor do coração. Ou seja, são pessoas que vivem uma vida profana, uma vida na impunidade, uma vida na imundícia, uma vida totalmente profana. Ou seja, uma vida sem Deus. Os quais, tendo tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com avidez, com ambição, com ganância, cometerem toda sorte de impureza. Essa é a vida de uma pessoa que vive sem Deus. Mas agora Paulo vai falar da vida de uma pessoa que vive com Deus. Como muda. Uma vida com Deus é diferente da vida com dissolução. Mas não foi assim que aprendeste a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruído segundo a verdade de Jesus. O verdadeiro convertido, aquele que realmente foi batizado com o Espírito Santo, a vida com Deus muda. Quando nós temos um encontro com Jesus, nós não somos mais a mesma pessoa. Há uma novidade de vida na nossa vida. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojei do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, do desejo do engano. Então nós vamos ver que, quanto ao trato do passado, vos despojei do velho homem, aquele velho homem que ele tinha vontade do pecado, o desejo pecaminoso. Esse desejo é mortificado pelo poder do Espírito Santo que habita dentro de nós. Evidentemente que mesmo regenerados, mesmo justificados pela fé em Jesus, continuamos pecadores. Quem disser que não é pecador é mentiroso. Mas a grande diferença é que aqueles que são vivificados pelo Espírito Santo, mortificados pelo desejo da carnal, o nosso pecado ele é acidental. Diferentemente daquele que não tem Deus, o seu pecado não é acidental, é deliberado.
E aquilo ali para ele é normal. Diferentemente de nós convertidos, que nós entendemos quando pecamos, que nós corremos por pés de Jesus. Há pecado para a morte e pecado não para a morte. Pecado para a morte é o pecado do ímpio, daquele não regenerado, daquele que vive pecando deliberadamente. Esse é o pecado para a morte. Mas o pecado não para a morte é o pecado do regenerado, do justificado pela fé em Jesus. Aquele pecado que você pecou acidentalmente, que você corre perto de Jesus, pede perdão. Você tem consciência que você cometeu um pequeno erro e você vai para os pés de Jesus. Esse é o pecado não para a morte. E nos renoveis no espírito do vosso entendimento. Ou seja, aquilo que eu acabei de falar. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedente da verdade. Ou seja, agora, o novo homem, uma nova vida em Cristo Jesus, após nós recebemos, né, Deus dentro de nós. Mas agora, Paulo, a partir do versículo 25, ele vai falar das exortações à santidade. Como é que um cristão, ele vive numa vida de santidade? Como é o comportamento de um cristão? Como é que ele deve se comportar? E Paulo vai dizer, por isto, deixando a mentira. Olha, a primeira coisa que Paulo fala é mentira. Não tem mentira pequena, mentira grande. O cuidado que nós temos que ter. Muitas vezes um irmão, uma irmã, leva você a mentir. Não faça isso. Fale a verdade. Fale a verdade. Eu quis falar aqui para... Não, a verdade é essa. Não tem que falar não. Porque não pode dar brecha para o inimigo. Não pode dar brecha. De maneira nenhuma. A mentira. Satanás é o pai da mentira. A maior brecha que você dá na sua vida para o inimigo é a mentira. Fale cada um a verdade. Paulo começa dizendo que a maior da santidade é a mentira. Você não deve mentir por hipótese nenhuma, em nenhuma circunstância. Nenhuma. Com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Aqui, como é que você ira e não peca, irmão? Irai-vos e não pequeis. Porque aqui, a ira aqui é a indignação com o pecado. Entendem? É nesse sentido que Paulo fala, irai-vos e não pequeis. É a nossa indignação com o pecado, não é a ira que nos tira aquela coisa da nossa mente, aquela raiva, não é isso. É irai-vos porque nós somos indignados com o pecado. E não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, você não pode dormir irado, constrangido. Você tem que resolver as questões antes de ir para a cama. Não dê lugar ao diabo, não dê lugar ao diabo por hipótese nenhuma. Fuja. Né? Não dê lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Fazia coisas erradas, não faça mais. Antes trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Se você trabalha, tem recurso, e vê o seu irmão passando necessidade, e você não acudir, onde é que está o seu amor? Onde que está o seu amor se você não tem o cuidado de ajudar aquele irmão necessitado? Chega um irmão, está necessitado, conta a sua história, é uma história muito triste, você diz, eu vou orar por você. Mas o irmão está passando uma fome danada naquele momento. Eu vou orar por você. Você não tem coragem de dar para ele um prato de comida? Ou algum alimento para ele? Onde é que está seu amor? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Irmãos, o convertido, o homem que é de santidade, a sua boca tem que ser só palavras saudáveis, falar de Jesus, falar do amor de Deus, falar coisas que agradam a Deus. Jamais falar palavras feias, torpes, porque isso é a exortação à santidade. Paulo está exortando essa igreja, não fale palavras torpes, porque você vai
e sim unicamente a que é boa para a edificação. Você tem que falar a palavra que edifique a sua vida e a igreja. Amor, dedicação, carinho, humildade, zelo pelas pessoas. É isso que a nossa boca tem que sair. Conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus que habita dentro de nós. Como é que nós entristecemos o Espírito Santo que habita dentro de nós, irmãos? Não entristeçais o Espírito Santo que habita dentro de nós. Como é que isso acontece, irmãos? Fazendo a vontade da carne. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós, ele se contrapõe às forças do mal. É uma luta entre a carne e o Espírito. Quando a pessoa faz a vontade da carne, você está entristecendo o Espírito Santo. Entristecendo o Espírito Santo. No qual foste selados para o dia da redenção. O Espírito Santo nos selou para o dia da redenção, que é o dia da volta de Jesus, que vai nos levar num corpo glorificado. Os que estiverem vivos serão arrebatados num corpo transformado. E os que estiverem mortos, desde Abel até a segunda de Jesus, serão ressuscitados num corpo glorificado para estar com Jesus pela eternidade. É a obra da redenção. Esse é o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e raiva, e rancor, e ira, e gritaria, e blasfemas, e bem assim toda malícia, ou seja, o convertido. Paulo exorta a santidade. Não façam isso, não tenha nada na sua vida, isso aqui não é para existir. E ele termina esse capítulo dizendo: antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. E aqui nós temos que liberar perdão, porque se eu não perdoo, como é que Jesus vai me perdoar? Quando você ora o Pai Nosso, o que é que diz lá? Perdoai as nossas ofensas, os nossos pecados, as nossas faltas, como nós perdoamos aos nossos inimigos. Se você não perdoa, a oração do Pai Nosso é uma oração muito forte. É uma oração que pode lhe levar ao caminho da morte eterna. Porque você está orando o Pai Nosso todo dia, dizendo isso, dizendo aquele ali eu não perdoo. Mas quer que Deus te perdoe. Se você não perdoar, Deus não te perdoa. Então você está orando o Pai Nosso, consciente que você está indo para o caminho da perdição. Então cuidado com a palavra de Deus, muito cuidado. É isso que Paulo aqui está exortando. Né? Ele vai dizer, para uns com os outros, compassivo, como também Deus em Cristo vos perdoou. Que Deus nos abençoe sempre.